E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, mexe com a vida de todo mundo. Como o governo tira os projetos do papel. Sabe aquela escola, hospital ou ponte que a gente vê sendo construída? Por trás de tudo isso existe um verdadeiro manual de regras. A gente está falando dos contratos administrativos, agora com uma lei novinha, a Lei 14.133. Vamos entender juntos como isso funciona e por que é tão importante. Para a coisa ficar mais clara, vamos imaginar uma situação. Pensa aí no seu bairro. Digamos que ele precisa de uma clínica de saúde nova. Como é que essa ideia se transforma num prédio de verdade, funcionando, atendendo as pessoas? A resposta para isso está num documento super importante. É isso aí. O contrato administrativo é a ferramenta que o governo usa para chamar uma empresa e falar: constrói essa clínica para mim. É nesse documento que está tudo amarradinho, cada detalhe, cada obrigação, tudo para garantir que o nosso dinheiro, o dinheiro público, seja usado do jeito certo. Então, antes mesmo de botar o primeiro tijolo na obra, o contrato tem que ter uma base muito sólida. Pensa nele como se fosse a planta baixa da nossa clínica. Existem algumas características que são a fundação de todo esse acordo. A primeira regra de ouro é o formalismo. Sabe o que isso significa? Que acordo de boca com o governo simplesmente não existe. Tem que estar tudo no papel, tudo documentado. Isso traz clareza, segurança e, o mais importante, transparência. A única exceção é para aquelas comprinhas bem pequenas, sabe, de entrega imediata. Fora isso, papel e caneta. E tem mais dois princípios financeiros que são a base de tudo. Primeiro, a onerosidade. Isso quer dizer que não é favor, né? A empresa que vai construir a clínica vai ser paga por isso. E segundo, a comutatividade, que é a busca pelo equilíbrio. As obrigações e os direitos do governo e da empresa têm que ser equivalentes. É uma troca justa. E a lista de características continua. O contrato é consensual, ou seja, os dois lados têm que estar de acordo. É bilateral, porque cria responsabilidades para os dois. E aí tem um termo que parece complicado, intuito personae. Na prática, significa que aquela empresa foi escolhida a dedo, por ser a melhor para aquele serviço. Por isso, ela não pode sair passando o trabalho para outra. E talvez o mais importante é um contrato de adesão. Quem dá as cartas e define as regras principais é o governo, justamente para proteger o que é de todo mundo, o interesse público. Certo. A planta está pronta, o contrato está assinado, agora sim, a construção da nossa clínica vai começar. Mas quem é que garante que a obra vai seguir o plano? É aí que a gente entra na fase de execução e fiscalização. Lá no dia a dia do canteiro de obras, a gente tem duas figuras-chave. De um lado, o fiscal de contrato. Pensa nele como os olhos e ouvidos do governo no projeto, conferindo tudo. Do outro lado, tem o preposto, que é o representante da construtora. É ele quem responde ao fiscal. Essa dupla tem que se falar o tempo todo para garantir que a obra ande nos eixos. E aqui, atenção, porque esse ponto é fundamental. Só porque o governo está lá fiscalizando, isso não diminui em nada a responsabilidade da construtora. Se alguma coisa der errado, se tiver um acidente, um prejuízo, a culpa, no final das contas, é de quem está executando a obra. A fiscalização é uma obrigação do governo, mas não é um passe livre para o contratado. Tá, mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? E se a empresa pisa na bola? Atrasa a obra, entrega com qualidade ruim. O que acontece? Bom, o Manual de Regras do governo tem um capítulo bem sério para essas situações, as sanções. O sistema é progressivo, quase uma escadinha. Começa a leve com uma advertência por escrito. Se o erro for mais grave, vira uma multa, que dói no bolso. Se a coisa ficar feia mesmo, a empresa pode sofrer um impedimento e fica um tempo sem poder pegar obra naquele órgão. E no topo da escada, a punição máxima, a declaração de idoneidade. Essa aí tira a empresa do jogo por um bom tempo, em qualquer lugar do Brasil. Isso é essencial para afastar as empresas que não são sérias. Para não ter dúvida, olha a diferença entre as duas punições mais pesadas. O impedimento é mais localizado, sabe? Vale só para aquele órgão por até 3 anos. Já a declaração de inidoneidade, essa é outro nível. A proibição é nacional, vale para todo e qualquer órgão público e pode durar até 6 anos. É uma resposta bem dura para falhas muito graves. Mas olha que interessante, nem tudo se resume à punição. A nova lei trouxe também umas ferramentas mais modernas para resolver briga, principalmente quando o assunto é dinheiro. Coisas como mediação e arbitragem podem ajudar a resolver o impasse de forma mais rápida, sem precisar parar a construção da nossa clínica por causa de uma disputa. E finalmente, a melhor parte. A nossa clínica ficou pronta. Tá tudo novinho, pintado, equipado. Agora, a gente chega na fase final do contrato, a entrega oficial da obra e, claro, a hora do pagamento. A entrega não é só um aperto de mão e pronto. O
O processo tem 2 etapas. Primeiro, tem o chamado recebimento provisório, que é aquela checagem inicial do fiscal. Depois, passado um tempo para ver se está tudo funcionando bem, vem o recebimento definitivo. Aí sim, uma comissão faz uma vistoria completa para garantir que não faltou nenhum parafuso. Só depois disso é que a obra é considerada 100% entregue. Obra entregue, hora de pagar a conta. E como a empresa recebe? A lei é muito clara. Existe uma fila de pagamento. É por ordem de chegada, para ser justo com todo mundo. Isso evita o famoso jeitinho ou que uma empresa seja paga na frente da outra por algum tipo de favorecimento. E para garantir que a regra está sendo seguida, essa lista de pagamentos tem que ser pública, divulgada todo mês na internet. Transparência total. Ufa, a gente passou por todo o ciclo de vida do contrato da nossa clínica. Mas, no final das contas, por que essa trabalheira toda? Para que tanta regra, tanto detalhe? Vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Olha só esse número, que diz muita coisa. A nova lei de licitações tem mais de 90 artigos falando só sobre a fase do contrato. Isso é mais do que muitas leis inteiras. Esse nível de detalhe todo não é à toa. Mostra o quanto é importante garantir que a execução de um projeto com dinheiro público seja feita da forma mais correta e controlada possível. Então, a grande sacada é a seguinte: todo esse conjunto de regras pode até parecer burocracia, mas não é. Na verdade, é o sistema que a gente criou para garantir responsabilidade, para exigir prestação de contas e para ter transparência. É um mecanismo que tenta assegurar que o dinheiro dos nossos impostos se transforme em algo de valor real para todo mundo, como a nossa clínica de saúde. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Será que esse manual de regras tão detalhado é o que basta? É essa a chave definitiva para a gente ter não só prédios, mas serviços públicos melhores e, no fundo, uma sociedade mais transparente? É uma reflexão e tanto para o futuro do Brasil. Valeu por acompanhar essa análise e até a próxima.